Companheiros queridos, boa noite. Agradecendo já o convite do Grupo Espírita Meimei de São Bernardo, venho aqui fazer alguns comentários sobre o Evangelho. Antes de mais nada, eu vou fazer a saudação que o anjo Gabriel fez a Maria, mãe de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Essa saudação é bem conhecida dos nossos irmãos católicos, que complementam com uma segunda parte. O plano espiritual envia esse anjo a Maria, para fortificá-la, para dar uma boa notícia de uma geração nova que estava chegando com ela, chegaria com ela. Nada mais, nada menos que o Mestre Jesus. Então, em todas as épocas da humanidade, chegaram gerações novas, como estão chegando, como vão chegar, Nós também, no meu caso, fomos uma geração que chegou nova e o tempo vai passando, E nós estamos aqui, neste mundo. Neste mundo ainda cheio de rancor, de ódio. E como disse o filósofo Pondé, numa pergunta que lhe fizeram, o que achava que ia melhorar depois da pandemia? E ele disse, olha, só acredita numa melhora quem for muito rico ou quem for muito inocente. Pois é, infelizmente é a verdade, Temos muitas pessoas que perderam seus entes queridos, nós estamos no meio aí uns a favor da máscara, outros não é para usar máscara, outros é para fazer isso, para tomar vacina, para não tomar vacina, e nós no meio da confusão, Sim, os cuidados básicos mínimos, o álcool e a máscara, a gente vai usando, Mas o resto nós desconhecemos. Desconhecemos porque, no meu caso, por exemplo, não fiz medicina, nem nada na área da saúde. E nós há dias que estamos assim, tristes, desconsolados, despreparados para essa situação, Embora o homem não tenha nunca sossego, Há 100 anos o homem não sossega, Houve a guerra no final, antes do século XX, a franco-prussiana, depois veio a epidemia de influenza, depois veio a Primeira Guerra Mundial, a Segunda, a Guerra do Vietnã, a guerra não sei de onde, as guerras dos povos orientais. Nós não sossegamos, Nós não sossegamos. Não há nada que nos coloque. Nós não vislumbramos, nós não queremos vislumbrar uma certa paz, uma certa tranquilidade, Quando a pandemia começou, muitos de nós que estávamos acostumados a longas e grandes viagens, nos ressentimos, Quem não viajava, pouca diferença notou. E nós reclamamos de ter que ficar em casa, Nós reclamamos de ter uma casa para ficar. A maioria das pessoas com crianças tornaram a dar um valor ao professor, Porque eu tenho um diploma de professor há uns 55 anos. Nunca vi professor ganhar bem desde aquela época, mas éramos respeitados, muito respeitados. Colocavam o tapete vermelho para a gente passar. E o que aconteceu no decorrer das décadas? Os pais se arvoraram donos das escolas,
Os professores foram totalmente desprestigiados e também não se aprimoraram, metade não sabe nem ler e escrever, né? E aí nós estamos vendo de volta os pais, a maior parte, porque alguns ainda estão reclamando também, vendo o valor do professor, né? Você não aguenta 1, 2, 3 filhos em casa e o professor aguenta 20, 25. Tive uma classe uma vez com 38, né? De 4 anos. Aguentei. Então nós vamos numa pandemia que faça com que a gente mude, se a gente não quiser mudar, né? E as novas gerações chegam e veem a gente assim, triste, desanimado, brigando com tudo e com todos, blasfemando contra o Criador, né? Com o coração com medo, né? Nós estamos com medo, sim, por uma certa cautela, não é aquele pavor, mas há uma cautela, né? E nós temos então que entender que esta geração que está chegando, muitos falam de cristais, de crianças índigo, claro que não serão todas, né? Não serão todas. Haverá sempre uma meia dúzia na frente com maior saber, até por piedade divina para conosco, para que conduza, né? Porque se todo mundo for igual, quem que vai conduzir, né? Há sempre alguém com maior potencialidade, com maior moral, com maior bondade para conduzir, né? Neste mundo. E evidentemente não há só este mundo, né? Outros mundos existem, né? E a Terra não vai terminar num cataclisma, né? Não. Será eliminado aos poucos, nós sabe lá se ficamos ou se para que mundo iremos, né? Nós desconhecemos esses dados, para onde vamos. Mas há necessidade de que, a partir de agora, mesmo nesse redemoinho que estamos, entendamos que nós não somos abandonados. Nós recebemos inspirações do nosso anjo da guarda, dos amigos protetores, das casas espíritas que frequentamos, ou daquela que frequentamos. Nós recebemos acolhida nos sonhos, durante o dia, né? É que nós nos negamos a isso, né? Nós somos pessoas endurecidas, né? E em vez de nós entendermos que é a situação que temos que viver, né? Não há muita saída. Nós ainda nos rebelamos muito. É fácil falar quando se tem um emprego, quando se tem um ordenado. É claro que aquele que está sofrendo falta de serviço, falta de dinheiro, desespero, morte de entes queridos, não vai estar com o coração apaziguado, né? Mas nós que estamos em melhores condições, podemos rezar, orar, como queiram, aí, o sinônimo, tanto faz. E devemos, né, rezar por aqueles que estão em piores condições do que nós, né? Sofrendo muito, muito, especialmente a perda de amigos, né? De entes queridos, né? Que se foram, tiveram que partir, né? Porque uma coisa é real, por todos os cuidados que tomemos, se não tivermos que partir agora, não vamos partir. Isso é tranquilo. Aqui ficaremos. Mas para que ficaremos? Para continuarmos queixando da vida, dos filhos, das noras, dos genros, para continuar nos queixando que envelhecemos, por exemplo? Lei natural da vida, né? Outras gerações estão chegando, né? E não são gerações, como o pessoal fala, mais inteligentes, não. Toda criança tem um germe de inteligência, de vontade, é só estimular para o bem, né? Sim, poderemos falar, mas eles entendem mais de tecnologia. Bom, isso é verdade, mas também já nascem com o computador nas mãos. A minha neta tem 15 anos agora, mas quando tinha 3, eu estava lá na tela do computador não entendendo por que não abria lá um negócio. E ela com aquele dedinho falou, vó, é aqui, ó, numa setinha, que se não me engano cor laranja, que havia no meu computador. 3 anos. Mas por quê? Porque o pai lida com o computador, porque ela via a mãe. Chega a ser natural, né?
E a tecnologia evoluiu muito, né? Muito, muito. Em 100, 150 anos, nós não éramos nada e hoje temos toda uma tecnologia a nosso dispor. Mas será que, por exemplo, o homem que conduzia a biga lá em Roma, ou os homens que conduziam as bigas, nós evoluímos das bigas para os modernos jatos, para os modernos carros a 300 km por hora. Sim, na tecnologia nós evoluímos. Mas e o homem? Será que teve essa evolução igual à tecnologia? Creio que a maior parte não, né? Nós continuamos iguaizinhos. Não todos, nada de generalizações. Mas nós continuamos com os mesmos ódios, as mesmas raivas. Se alguém pisa no nosso calo, a gente pode não ter uma atitude ruim na hora, mas a gente calcula como é que vai pisar no calo daquela pessoa dali a uns dias, dali a um mês, né? Aí a gente ia na casa espírita, e algumas estão reabrindo, né? Aí a gente ouve lá, tem que perdoar, ai, tem que perdoar, tá, eu sei que eu tenho que perdoar, mas não é fácil. Não é fácil a gente dizer que perdoou. Se esqueceu também está com Alzheimer, né? Porque, pelo amor de Deus, quem é que esquece uma ofensa grande? E dizer ainda perdoar, é fácil eu falar para o outro, perdoe. Mas não é assim, cada um é cada um, cada caso é cada caso. Há fatos que nós não vamos conseguir perdoar nos próximos 10 anos, nem nessa encarnação, e sei lá se vamos perdoar nas outras alguns fatos. Mas Deus é paciente, Ele não cobra nada de nós. Somos nós, especialmente espíritas, que estamos sempre de dedo em riste, cobrando do outro uma posição, né? Você não ouve sobre reforma íntima? Sim, eu ouço, e daí? Vou me reformar quando puder, aos poucos. Não vou virar anjo de repente, nem vou ser o anjo Gabriel levando mensagens por aí, não. Vai ser devagar. Quisera, né, não ter que retornar a esse mundo, né? Mas pelo visto, não melhorei lá muito, não. Terei que retornar, não sei se aqui, se em outros, que está pior, sei lá. Então, vamos tentando nos amansar um pouquinho, né? Entender ao menos por que o outro está agindo daquela forma. Não sei o que está movendo, né? O que está movendo aquele cidadão a ter uma atitude tão maldosa, tão desrespeitosa, não sei. Não julgar, não tentar retribuir da mesma forma. Já estamos dando grandes passos, né? E ensinando aos nossos netos, e quem tem filhos ainda, jovem, que esse respeito para com o outro tem que existir, né? Tem que existir. Se você tem uma dúzia de tênis novos de marca, que bom. A loja que te vendeu ficou feliz na ocasião, mas entenda que há outros que não tem nada para calçar, né? E há outros piores ainda, que nem pés têm. Então não é o fato de ter... Agora a gente faz um ano que não sai por aí, né? Mas não é o fato de ter um guarda-roupa cheio e 200 pares de sapato, que nem a outra lá da Indonésia, que nos faz piores. É só utilizar, não guardar aquilo, né? Guardar e não usar nunca, e nem distribuir nada, né? Esse é o fato, porque se usarmos de vez em quando não há problema. E nos lembrarmos que outros precisam. Não, mas eu trabalhei muito a vida inteira, trabalhei 40, 50 anos, cada um que se vire. Tá bom. Só que às vezes os outros também trabalharam 40, 50 anos e não tiveram a sorte que você teve. Aí uma colega discutia muito comigo sobre a palavra sorte, que não existia. O que havia era um comprometimento, era trabalho, tudo bem. Até que descobri um livro da engenheira-chefe da Siderúrgica Nacional, que no momento foi chefe, que no momento, doutora Silvia, competentíssima. E ela disse no livro dela que existe o trabalho pessoal, o estudo, a vontade de vencer, a busca, mas que existe o fator sorte. Aí eu comprei o livrinho e mandei para minha amiga, porque eu sou revanchista. Claro,
Às vezes o outro também trabalhou 40, 50 anos e a vida desmoronou num determinado momento e ele ficou quase sem nada ou sem nada. E não quer dizer que ele seja trabalhador, que não tenha trabalhado e que às vezes está precisando de ajuda, de um acolhimento, de uma palavra, ânimo. Isto vai passar. E até o que nos está acontecendo vai passar, lógico, mais dia menos dia. Vamos nos lembrar das nossas idas a tudo quanto é lugar de máscara. Nós vamos lembrar disso como no passado. E vai passar, né? Mas desde que mantenhamos medianamente o nosso agradecimento a Deus, né? As nossas preces, porque prece é pedir, né? É louvar e é agradecer, né? Que mantenhamos a nossa ligação com o Criador. Algum motivo há para que esteja acontecendo tudo isso, fora a parte política, fora os nossos irmãos chineses. Eu não sei, eu não sei. Então, vamos tomando as nossas providências, né? Sem pavor, né? Com cautela, sim, claro. Mas é a velha história, ninguém morre, o peru não morre de véspera. Então, ninguém vai partir antes de chegar da hora. Ai, mas eu não queria ouvir isso numa palestra espírita. Mas é bom ouvir, né? É bom ouvir, porque isso não quer dizer que não vamos tomar remédio, que não vamos fazer nada, que eu não vou ouvir os conselhos dos fisioterapeutas, dos médicos. Não, eu vou ouvir, porque eu não sei. Não vi uma reportagem outro dia com uma senhora velhinha, uma freira, um invejável bom humor, 117 anos. Passou o século passado, passou a Primeira Guerra, a Segunda, as outras guerras, passou a gripe espanhola e venceu o Covid. Então, a programação de cada um nós desconhecemos. Nós não temos ideia de cada caso em particular. Nós falamos demais, né? Nossa, mas como nós falamos pra caramba. Mas nós não sabemos de nada. Então, cuidado com a língua, né? Que a língua não tem osso. Sim, há dias que nós estamos caindo aos pedaços, sim. Com bruta medo, chorosos, saudosos do passado, saudosos de pessoas queridas, saudosos de alguns que não ligam mais pra gente. E é assim a vida, mas é assim. Mas há outros dias que nós estamos melhores, né? Olhar o sol, olhar os bichos que temos, agradecer a vida. Por incrível que pareça, agradecer a vida. E qualquer idade que tenhamos, temos muito a aprender, né? Seja em qualquer área. Em algumas áreas nós vamos nos dar melhor, porque é a nossa aptidão. Mas tenho uma amiga que tinha 90 anos e foi aprender russo na ocasião. Agora ela está com 94. E eu achei interessante. E uma outra perguntou para ela, para quê? Vai aprender russo agora com 90 anos? E ela falou, vou conseguir. E mesmo porque há outras encarnações. Concordo plenamente. Conheci um advogado formado em Lisboa, foi aprender, o sonho dele era aprender japonês. Passou a vida inteira, morava em Vila Mariana. Passou a vida inteira querendo aprender japonês. Então, um dia quando conseguiu, já beirava quase os 100 anos, mas foi aprender japonês. Então, que os nossos ideais não fiquem guardados num baú, sabe? Eu já tô velho, e pra quê? Acho que eu não vou conseguir aprender isso, não. Olha, o meu neto faz isso, o meu neto faz aquilo. Que bom que o seu neto faz essas coisas. Mas você tem que entender, você tem que estar mais ou menos por dentro. Porque eles vão rir da gente, eles riem, né? Mas no fundo, um dia vão entender a posição, né? Mesmo que... Porque também vão ter filhos, também vão ter netos. E vão entender o nosso esforço nessa área, ao menos, para compreender alguma coisa, para não ficar tão afastados do mundo. Mas não importa a idade que tenhamos, desde que tenhamos vontade de aprender alguma coisa, como a minha amiga com o russo, e ele, o senhor doutor, que foi aprender japonês. Mas isso agora é supérfluo, nessa confusão que o mundo está, você vem me falar sobre isso? Vem, tá em casa. Faça cursos aí, tem de graça. Tem até meditação de graça em algumas escolas filosóficas. Faça, aprenda. Mas para que eu vou comentar isso com quem? Não sei. Com você mesmo, se não tiver ninguém. Abra a sua cabeça. Enquanto os neurônios estão funcionando,
É um sinal de que você está vivo. E quem sabe vamos viver 117 anos. Porque hoje em dia vive-se muito, né? Vive-se demais. Vive-se demais. E vamos utilizar o nosso aprendizado. Essa é que é a verdade. Se não nesta, noutra encarnação, noutras, em outros mundos, né? Vamos poder conversar, se formos deslocados para mundos mais inferiores, vamos poder ensinar, né? Um povo que está mais atrasado. É simples assim, não tem muita dificuldade. É simples como viver, é que nós atrapalhamos a vida, brigamos muito, né? Queremos que as nossas opiniões prevaleçam, principalmente quem é mais encrenqueiro, né? Esta que vos fala, por exemplo. Então, não é assim, né? Nem todos os momentos nós vamos vencer, né? Às vezes nós não sabemos falar. Eu estava lendo o discurso do Marco Antônio após o assassinato de César e todo mundo estava ao lado de Brutus, né? E, no entanto, ele começa o discurso enaltecendo Brutus e vai levando aquele discurso adiante de uma forma que, de repente, ao final, o povo todo estava ao lado de César e contra Brutus. Então, que essa argumentação nós tenhamos também, mas para o bem, né? Que possamos passar isso aos nossos descendentes, né? Eles sabem que nós não somos... Nós temos os nossos erros. Não vai dizer que ninguém fica nervoso na vida. Tem pessoas mais calmas, claro. Mas há momentos que não somos de sangue de barata, mas que tenhamos um pouco mais assim de cuidado, né? Principalmente diante das crianças, dos jovens, porque senão eles vão, não é só pela palavra, pelo discurso, eles vão pelo exemplo, né? E nós vemos que às vezes muitas famílias brigam, né? Especialmente assim, é interessante noras com sogras, né? Porque elas gostam do mesmo homem, né? Eu não trouxe para sentar e estudar. Sogra e nora gostam do mesmo cidadão, de forma diferente. E por que se desentendem tanto, né? É algo interessante. E assim, muitos casos, né? Um dos casos aconteceu com Júlio. Sua mãe se desentende com sua avó. E as avós são necessárias, né? Muito. Eu não as tive vida. Por sinal, uma delas morreu na gripe espanhola. E Júlio, então, é afastado com meia dúzia de anos da sua avó, porque embora sua avó tivesse um gênio forte, sua mãe, sem motivo, se desentendeu com a sogra e não permitiu mais que o menino fosse até a avó. E assim ficou. Os anos passaram. Seus 2 primos continuaram visitando a avó. Eram 3 irmãos. Os 3 irmãos tiveram cada um só um filho. E os outros 2 visitavam a avó habitualmente. Mas a vida é muito interessante. A vida é muito interessante. Se a gente fosse escrever livros sobre vidas, nossa, ou no virtual ou no papel, nossa, não haveria espaço, porque cada vida tem a sua história. E aí os anos se passam, Júlio fica adulto, né? Aí tem algum contato com a avó, mas aí é um homem que casou, teve filhos, tinha suas obrigações, viajava a serviço, também não houve muito mais aquele contato com ela. Pouco. Mas um dia, quando ela estava beirando seus 91 anos, ela quebra o fêmur. E ele, então, diante da situação, conversa com os parentes e diz que vai trazê-la para a casa dele para que ela se recupere. E ele faz isso. Traz a avó para que essa consolidação do fêmur se faça. Ela era muito lúcida, uma mulher que falava 2, 3 línguas, gostava muito de ler, né? Tinha até assinatura de revista, e ele leva a avó para casa. E ela vive mais meia dúzia de anos, recupera-se do fêmur e passa a morar com Júlio. E ele me disse textualmente que foram os melhores anos da vida dele com a avó, dos 91 aos 97 anos. Todo domingo saíam para almoçar, ela comentava o livro que havia lido, conversavam sobre a vida, sobre o mundo.
Quer dizer, não adiantou muito a mãe dele afastá-lo da avó. Porque depois de 40 e tantos anos, ele recupera essa amizade com a avó de uma forma densa, querida, né? E ele disse que foi a melhor época da vida dele. Então, companheiros, que nós também possamos ter as nossas melhores épocas com os nossos queridos, né? Sabendo que uma geração nova sempre virá. E nós, muitas vezes mais velhos, não queremos modificar nada. E quem chega quer modificar tudo. Então não precisam estar em campos opostos, podem se entrelaçar, né? A sabedoria de muitos fatos de quem chegou antes, com o conhecimento de quem está chegando agora, ou já chegou há uns 10, 20 anos, né? Pode e deve haver um entrosamento. Entrosamento necessário para que saibamos o mais difícil da vida, que é o relacionamento, que é crescermos como pessoa, né? E isso pode ser feito em qualquer idade. Em qualquer idade, nós nos cuidando o máximo possível, podemos estar lúcidos, embora cada caso seja um caso. Mas que nós possamos, em qualquer idade, demonstrar assim o nosso amor, o nosso conhecimento, com os nossos que vivem em torno, com aqueles que não estão em torno, principalmente um olhar, um abraço fraterno àquele que neste momento está passando dificuldades de todo o naipe. Que nós saibamos, companheiros, que o plano espiritual nunca, nunca, nunca nos abandona. Que nós estamos sempre, em qualquer momento da nossa vida, cercados de amigos espirituais que querem o nosso bem. Basta respirarmos profundamente, como a yoga nos ensina, expirarmos com vagar e saber que estamos sendo abraçados por nossos amigos espirituais. Que nós possamos, companheiros, a partir desta noite, entender que o outro precisa muito de nós, das nossas preces, do nosso acolhimento, da nossa fraternidade. Aquele que está doente, aquele que está sem nada, aquele que está sem emprego, num desespero, precisa de nós, assim como nós precisamos dos outros. Que como avós possamos abraçar os nossos netos e passar para os nossos filhos ainda, ou para os nossos netos, a necessidade desse relacionamento com o outro, né? A necessidade de espalharmos uma fraternidade. Não vamos virar santos, não. Nem vamos criar asas, não. Quem é meio nervosinho, talvez continue meio nervosinho. Mas que nós possamos entender que muitas vezes o outro, neste momento, está sofrendo muito e precisa da nossa acolhida. Como diz um senhor que faz ótimas palestras no ABC, o seu Sebastião, não existe encerramento. A tarefa vai continuar, né? Talvez enquanto estejamos dormindo. Então, eu queria neste momento agradecer aos senhores, a todo o plano espiritual superior, ao Grupo Espírita Meimei e seus ajudantes espirituais. Que nós possamos sair aqui, depois dessas palavras que estão no Evangelho, no Livro dos Médiuns e na Gênese, sobre a progressão dos mundos, sobre a nova geração, que nós possamos sair daqui mais animados, confiantes de que tudo isso vai passar, que nós estamos inteiros, podendo ajudar os outros, podendo rezar pelos outros, e que o medo não seja o nosso Senhor, que nós possamos nos controlar, que tenhamos cautela, mas nada de ficar apavorados. Um grande abraço e muito obrigada.